Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burgo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Bom, meus amigos, essa semana a gente vai analisar um ETF que tem uma estratégia bem interessante. Ele busca uma exposição tanto ao ouro quanto ao Bitcoin. E ele utiliza uma metodologia interessante, onde a gente fala que ele usa uma metodologia chamada de paridade de risco, onde eu vou explicar para vocês. Então eu trouxe aqui uma análise tanto do Bitcoin, do ouro, a junção desses dois ativos dentro da carteira, se faz sentido ou não. E no final ali eu quero que vocês tenham condições de dizer se faz sentido ou não uma exposição a esse ETF dentro do portfólio de vocês. Eu estou falando do GBTC11, que ele é um ETF de duas gestoras. Foi uma parceria entre a gestora Buena Vista e a Hashdex. Ele é um ETF considerado de renda variável, segue um índice chamado FTSE Bitcoin and Gold Risk Weighted Index, faz o rebalanceamento de forma trimestral, tem dois ativos dentro da carteira, ouro e Bitcoin. A estratégia, como eu mencionei para vocês, é a exposição ao Bitcoin e ouro utilizando uma estratégia de paridade de risco. Tem uma taxa de gestão de 0,98 e uma taxa de administração de 0,05. Então o total de custo desse ETF fica de 1,03% ao ano, o que é um pouco alta, mas a gente sabe que esses ETFs mais específicos, que possuem uma estratégia mais alternativa, eles são considerados um pouco mais caros. Tem atualmente aí 1.416 cotistas, um patrimônio líquido de 19 milhões de reais e foi lançado esse ano, dia 29 de julho de 2025. Tem formador de mercado, que é o Banco BTG. O que é o formador de mercado? O formador de mercado, dentro da estrutura de um ETF, ele é uma instituição financeira que garante a aderência do preço de mercado da cota com a cota patrimonial. Então ele não deixa a cota de mercado valer mais ou valer menos que os ativos que o fundo possui em carteira. Além disso, o formador de mercado ele tem como função prover liquidez para os investidores. Isso é uma particularidade dos ETFs. Nós temos outros tipos de fundos negociados em bolsa que não possuem formadores de mercado. E ter um formador de mercado é uma das características dos ETFs. Com relação ao tipo desse ETF, ele é de acumulação, então ele não distribui nada. E com relação ao imposto, a gente fala de uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital quando você efetuar a venda dessas cotas. Bom, antes da gente entrar dentro da metodologia do GBTC11, eu quero trazer aqui para vocês algumas particularidades sobre o Bitcoin e sobre o ouro. E por que foi escolhido esses dois tipos de ativos dentro, para formar esse ETF? Primeiro, se a gente pega o retorno histórico do Bitcoin, lá desde quando ele foi criado, quando ele começou a ser mensurado, medido, não sei exatamente a data, mas nós temos aqui desde mais ou menos lá em janeiro de 2011, o Bitcoin teve incríveis 150% ao ano em dólar de retorno. Claro que a gente não sabe se vai ter esse retorno daqui para frente, eu acredito que não, certo? A gente vai ter bons retornos com relação ao Bitcoin, mas talvez não dessa mesma magnitude. Porém, é importante observar também nesses gráficos que eu estou mostrando para vocês, não somente a evolução do preço do Bitcoin, nessa parte superior a gente tem aqui um patrimônio de 10 mil reais, o quanto que ele realmente se valorizou aqui ao longo de 15 anos praticamente, e aqui embaixo nós temos os drawdowns, que são as quedas que o Bitcoin teve nesse período. Então o Bitcoin ele é um ativo extremamente volátil, a gente pode ver que ele teve diversas quedas aqui de 80%, certo, ao longo desses últimos 15 anos, o que pode realmente assustar bastante os investidores. Mais precisamente, a pior queda do Bitcoin chegou a ser de 93%, que aconteceu lá em dezembro de 2011. Porém, depois disso ele teve diversas quedas de 80%. É importante lembrar também a duração dessas quedas. A gente pode observar aqui, por exemplo, aqui em janeiro de 2014, ele demorou quase 3 anos para se recuperar dessa queda. Lá em janeiro de 2018, também ele demorou quase 3 anos para se recuperar dessa queda. Em 2022, mesma coisa, demorou quase 2, 3 anos para se recuperar dessa queda. Então a gente tem ciclos de quedas do Bitcoin que podem deixar o investidor um pouco, digamos, desconfortável, O último ciclo de queda que a gente teve do Bitcoin lá em 2022,
Teve alguns conhecidos meus que estavam, digamos, querendo investir no Bitcoin porque ele estava subindo demais e não estavam preparados para as quedas. E as quedas vieram em 2022, demorou bastante tempo para o Bitcoin, digamos, se recuperar. E aquele período ali difícil, muitos investidores não aguentam. Então teve diversos colegas, diversos amigos que acabaram vendendo os Bitcoins no prejuízo porque não estavam cientes desses riscos que poderiam ocorrer. Então é importante a gente entender. Aqui eu não vou nem entrar dentro da teoria do Bitcoin, até porque eu não sou especialista em criptomoeda, eu vou somente analisar os dados com relação a esse ativo. Então o Bitcoin ele tem sim uma boa expectativa de retorno diante dessa tese que tem por trás dele, né, de ser um ativo deflacionário, né, tem uma produção limitada lá em 21 milhões de Bitcoins, só que é preciso entender que ele é um ativo também extremamente volátil. Nem todos os investidores estão acostumados a terem esses tipos de quedas durante a carteira. Por isso que a recomendação que a gente faz com relação ao Bitcoin é sempre para ter um percentual pequeno e controlado dentro do seu portfólio, desde que você tenha perfil para isso, né? Se tiver um perfil um pouco mais agressivo, você pode ter um percentual um pouco maior. Agora, com relação ao ouro, né? O ouro eu não sou muito fã dessa exposição ao ouro, por quê? O ouro ele tem uma característica de reserva de valor, isso é fato, né? Então, se a gente pegar o que a gente conseguia comprar lá na Roma Antiga com ouro e comparar com o que a gente consegue comprar hoje, basicamente o ouro consegue preservar esse poder de compra. Então, a gente fala que o ouro tem essa característica de reserva de valor. Agora, o que me assusta às vezes com o ouro é o tamanho dos ciclos do ouro. Então, às vezes, o ciclo do ouro pode ser maior do que o ciclo de investimento de uma pessoa. Então, se a gente pegar aqui, ó, desde 1969 até 2025, o ouro teve uma valorização de 8,18% ao ano em dólar. Também é um ativo extremamente volátil, então a gente vê que ele tem uma volatilidade anual de 20% e já teve quedas aqui também de 70%. Mas o que mais me assusta nesse gráfico, né, aqui na parte superior a gente tem a evolução de 10 mil reais no ouro e aqui embaixo a gente tem também os drawdowns do ouro, é o tamanho, é a duração do drawdown do ouro. Então a gente tem aqui um drawdown do ouro de 1980 até 2008. Então veja o ciclo, praticamente a gente tem aqui 28 anos para ele ter recuperado um topo histórico anterior. O que eu quero dizer? Que se a pessoa tivesse investido com ouro lá em 1978, 79, ela ia ter uma queda muito forte na década de 80 e só iria recuperar aquele valor antigo, digamos, aquele preço que ela tinha, o preço histórico antigo, né, o topo histórico anterior, somente em 2008. Então seria um ciclo de 28 anos e eu tenho certeza que nenhum investidor ia aguentar permanecer tanto tempo investido com ouro. E depois desse ciclo, a gente teve outros ciclos que duraram até tempos consideráveis, como aqui em 2012, que de 2012 até 2020 o ouro demorou também para superar um topo histórico anterior, foram 8 anos. Então as pessoas hoje elas querem investir em ouro por causa disso aqui, ó, porque ele subiu muito nos últimos 4, 5 anos. Aí por causa de diversas teorias de expansão monetária, de o mundo estar, digamos, passando por um processo de desglobalização, enfim, a narrativa aí existem diversas. Aquela que você realmente preferir, você pode seguir, mas meu objetivo, como eu falei aqui, é não falar sobre essas narrativas e apenas analisar os dados. As pessoas querem investir em ouro agora porque subiu muito nos últimos anos, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu digo que o ouro ele é uma posição muito difícil para ter em carteira. Nem todo mundo está preparado. Então veja aqui, ó, de 2012 até 2020 ele sofreu, digamos, passou um longo período aqui andando praticamente de lado com retornos negativos. Grande parte dos investidores teriam vendido essa posição. E se a gente for pensar aqui, ó, de 2020 até 2024, ele também ficou um bom tempo de lado. Ele demorou acho que uns 4 anos, tá, para recuperar aquele pico que ele teve em 2020 na época do Covid. Então é um ativo difícil para manter a carteira, não é para qualquer tipo de investidor. E é interessante que essa alocação do GBTC facilita um pouco, tá, tu ter o ouro dentro de carteira, porque ele tem essa junção com o Bitcoin. Mas por que eles escolheram esses dois ativos para formar um ETF, né? Claro, aqui como eu falei, tem muito do histórico de reserva de valor do ouro, o Bitcoin tem se tornado também uma espécie também de reserva de valor, né? O ouro digital, como as pessoas gostam de dizer, só que o Bitcoin ele ainda não se provou no tempo, ele é um ativo teoricamente novo, né? Foi criado ali em 2010, 2011, então não tem como a gente ter um histórico tão grande. Já o ouro a gente consegue realmente entender que ele é sim uma reserva de valor, porém os ciclos do ouro podem demorar muito mais do que o ciclo de investimento de uma pessoa. Então, ao se posicionar somente no ouro, as pessoas têm que ter ciência de que elas podem passar talvez 10, 20 anos performando
abaixo da inflação, né, com aquela alocação em ouro performando abaixo da inflação, o que eu acho muito difícil as pessoas permanecerem investido em ouro com esse comportamento, né? Mas a ideia de manter ouro e Bitcoin dentro do mesmo portfólio, né, além dessas narrativas por trás, né, dessas duas classes, desses dois tipos de ativos, se trata pela correlação, digamos que neutra entre ouro e Bitcoin. Quando dois ativos possuem uma correlação positiva, a gente pode dizer que não existe uma diversificação, porque os dois ativos vão andar da mesma forma. Certo? Então, quando um ativo está subindo, o outro, como ele tem uma correlação positiva, ele também vai subir. Já na correlação negativa é o inverso. A gente fala que a gente tem uma ótima diversificação. Por quê? Porque quando um ativo está subindo, o outro está caindo. E quando a gente monta um portfólio, quando a gente pensa em construção de portfólios, nós queremos o quê? Justamente ativos que possuem uma correlação negativa ou uma correlação neutra. Porque a gente deseja que as classes de ativos dentro do nosso portfólio tenham comportamentos diferentes ao longo do tempo. Porque imagina só, a gente montar um portfólio, colocar todos os ativos com uma alta correlação, no momento de crash, no momento de crise, todos os ativos, todas as classes vão performar da mesma forma. Isso não é uma diversificação, isso é uma péssima diversificação. Então, quando a gente fala de construção de portfólios, nós buscamos ativos que possuem ou uma baixa correlação, uma correlação neutra, né, ou uma correlação negativa. E o Bitcoin e o ouro, eles possuem uma correlação neutra. Veja que a correlação entre o Bitcoin e o ouro é praticamente zero, 0,02. Quer dizer que eles vão se mover de forma independente. Não pode ser que tem dias que o Bitcoin vai subir e o ouro vai cair, ou pode ter períodos que os dois vão subir ao mesmo tempo. Enfim, não existe uma correlação entre essas duas classes. Então esse foi o intuito de ter utilizado esses dois ativos dentro de um único ETF, né? Além de todo, digamos, a narrativa por trás, né, de os dois serem considerados uma espécie de reserva de valor, existe também, analisando os dados, né, essa correlação neutra entre esses dois ativos. Agora, voltando para o GBTC11, né? Qual que é a metodologia do GBTC11? Ele, como eu falei, ele vai se expor ao ouro e Bitcoin, só que ele vai utilizar uma estratégia chamada de paridade de risco, que basicamente ele vai ponderar, ou seja, vai dar peso, certo, ao ativo que tiver, vai dar o maior peso ao ativo que tiver a menor volatilidade. Então, por exemplo, historicamente, a volatilidade do ouro ela é muito menor que a do Bitcoin. Então, automaticamente, o ouro vai ter um peso muito maior que o Bitcoin dentro desse ETF. Então o que a gente observa aqui, ó, nesses gráficos de barra, que atualmente a gente tem dentro do ETF 71% de peso no ouro e 29% de peso no Bitcoin. Nos últimos 90 dias, esses dados aqui eu peguei diretamente da gestora, tá? Nos últimos 90 dias o Bitcoin teve uma volatilidade anual próxima de 50% e o ouro de 20%. Então eles vão fazer ali as ponderações, né? E vão ponderar conforme o inverso da volatilidade, digamos assim, né? Que é essa paridade do risco, essa estratégia de paridade do risco, tá? Então é interessante a estratégia porque deixa o ETF, digamos que menos arriscado, controla bastante os drawdowns, né, que são aquelas quedas, e reduz bastante a volatilidade. Porque como a gente vai ter duas classes de ativos que possuem, digamos, essa baixa correlação, né, quer dizer que a gente vai conseguir o quê? Reduzir a volatilidade. Porque se a gente tem dois ativos altamente correlacionados, a gente pode inclusive aumentar a volatilidade do portfólio, né? Então como a gente tem agora dois ativos com uma correlação neutra, uma correlação baixa, a gente tende o quê? A reduzir a volatilidade da estratégia, né, do ETF como um todo. Se a gente for olhar a forma que o GBTC11 busca essa exposição, ele basicamente compra dois ETFs lá no exterior, que é o ETF DEF, certo? Que ele busca se expor ao preço do Bitcoin de uma forma, se eu não me engano, ele utiliza até derivativos ou opções para buscar essa exposição ao preço do Bitcoin, né? A variação do preço do Bitcoin. E o outro ETF que ele utiliza é o IAU, que é um ETF que a gente tem lá no exterior, que tem essa exposição ao preço spot, né? Ao preço do ouro no mercado à vista. Interessante observar a volatilidade histórica do ouro e do Bitcoin. Eu peguei aqui um gráfico para vocês desde 2011, olha que interessante, né? A volatilidade histórica do ouro é em torno de 18,8% e a volatilidade histórica do Bitcoin é em torno de 83,8% ao ano. E é justamente esse inverso que a gente tem, né, na ponderação dentro do ETF. Atualmente a gente tem em torno ali de 71%, né? Deixa eu voltar aqui. 71% no ouro e 29% no Bitcoin. Mas analisando a alocação histórica, a gente vai ter algo muito próximo entre 75% a 85% de peso no ouro, né? E de 15% a 25% de peso no Bitcoin. É o que a gente pode esperar, tá, de variação entre as ponderações dentro desse ETF, que fica muito próximo dessa volatilidade média anualizada que eu trouxe aqui para vocês, né? Em torno de 80-20, 83% Bitcoin e 18% no ouro, né? Então,
pegando os dados da própria gestora, a gente observa justamente isso, ó. Historicamente, a gente vai ter isso aqui, ó, entre 75% de ouro dentro do portfólio, né, e 25% de Bitcoin, podendo variar ali para 80-20, 70-30, 75-25, mas vai ficar mais ou menos dentro desse range ali pelo histórico, né, de volatilidade que a gente observou nessas duas classes, desses dois ativos. Claro, se daqui para frente a gente tiver uma mudança nesse comportamento, automaticamente o ETF tende a se adaptar. Então, partindo no cenário hipotético de que talvez o ouro aumente sua volatilidade com o passar do tempo, né, em comparação ao Bitcoin, automaticamente o Bitcoin vai ganhando um pouco mais de peso dentro do próprio ETF. Eu trouxe outros dados aqui do próprio site da gestora, né, para comparar aí o desempenho desde janeiro de 2016 entre o Bitcoin, entre o ouro e a estratégia, né, do GBTC11. Então a gente observa aqui nesse período de 9 anos praticamente, a estratégia do GBTC teve um retorno de 40% ao ano, aqui provavelmente está em reais essa performance, tá? O Bitcoin 90% ao ano e o ouro 17% ao ano. Então veja que o intuito do ETF, da estratégia, é reduzir a volatilidade, ó. A gente sai de uma volatilidade do Bitcoin de 62%, de 62,9%, que foi a volatilidade histórica nesse período, tá? Para uma volatilidade de 22,5%, que é também uma volatilidade alta, né? Se a gente pegar o mercado de ações, né, seja o mercado americano ou o mercado brasileiro, a volatilidade que a gente pode esperar nessa faixa também de 20% a 22%, é também uma volatilidade alta, mas a gente acaba diminuindo bastante o risco do nosso portfólio de ele ser totalmente concentrado somente no Bitcoin. A gente reduz também os drawdowns, que é o MDD aqui, né, que é o Maximum Drawdown, que são as piores quedas. Tu vê que nesse período específico o Bitcoin chegou a cair 81% e a estratégia do GBTC caiu em torno de 29,9%. Então a gente consegue suavizar um pouco, digamos que a volatilidade do nosso portfólio. Outro fator interessante quando a gente analisa o que agora a correlação não somente do Bitcoin e do ouro, né, mas a correlação da estratégia do GBTC11 com outros índices de mercado. Então a gente observa que temos correlações negativas com diversos outros índices de renda fixa aqui do mercado brasileiro, seja um pré-fixado de 5 anos, seja o IFIX, né, que são fundos imobiliários e fundos de papel, o IHFA, que é um índice que mede os Red Funds, né, que são os multimercados aqui no Brasil, o índice IMAB, que é uma cesta de títulos públicos aí, Tesouro e IPCA, o próprio Ibovespa, que representa aí o mercado de ações no Brasil, ele também tem uma correlação negativa, o CDI, ele também apresenta uma correlação negativa, e agora com ativos dolarizados, ó, seja o dólar puro e o índice S&P 500, ele possui o quê? Uma baixa correlação. Então é interessante, quando a gente analisa esses dados, né, e compara essas correlações com diversas outras classes de ativos, faz sentido esse tipo de exposição dentro do nosso portfólio, que é o que nós buscamos, certo? Como eu mencionei para vocês no começo do vídeo, né? Quando se fala de construção de portfólios, a gente vai buscar classes ativos que vão ter esses comportamentos diferentes ao longo do tempo, né? Essa baixa correlação ou essa correlação negativa. Então ele funciona muito bem dentro de um portfólio. Eu trouxe agora para vocês uma simulação, tá? Justamente simulando um portfólio 80% em ouro e 20% em Bitcoin, que é basicamente a alocação média que a gente pode esperar, certo, da estratégia do GBTC11. Só que aqui eu peguei um histórico, né, eu quis fazer um histórico um pouco maior ali do que a gestora ofereceu pra gente naquele slide comercial, né, naquela apresentação comercial. Eu peguei já desde o início do Bitcoin, ó, ou seja, desde lá antes de 2011, 2010, tá, até agora em 2025, julho de 2025, eu simulei essa estratégia do GBTC11, tá, basicamente priorizando aí 80% ouro e 20% Bitcoin. E deu uns resultados bem interessantes. A gente teve um CAGR, que nada mais é do que o retorno anual composto em dólar, tá? Aqui eu estou analisando em dólar, de 37,16% ao ano, bem interessante. A pior queda foi de 36,33% ao ano, então já reduziu bastante aquelas quedas que a gente observou lá no começo do vídeo, né? Aquelas quedas de 90%, 80% do Bitcoin, reduzimos bastante o tamanho desses drawdowns. Uma volatilidade de 24% ao ano, que é o que realmente a gente pode esperar, 22%, 24% ao ano, até um pouco maior do que uma volatilidade do mercado de ações, o que torna realmente um portfólio bem interessante. Só que a gente precisa também estar ciente dos riscos, né? Porque por mais que a gente tenha conseguido controlar essa volatilidade, nós tivemos quedas, bastante quedas aí de 30%, 35% desde 2011. A gente pode observar nesse gráfico de drawdown que a gente tem aqui embaixo, ó, todas isso aqui foram quedas que a gente observou na estratégia do GBTC11, né? Então a gente observa que lá em 2012 teríamos quedas de 30%, em 2014, lá em 2015, 2019, 2023. Então a gente observa também que a duração dos drawdowns aqui também foi relativamente longo, né? Aqui demorou em torno de 2 anos para se recuperar, aqui demorou em torno de 1 ano para se recuperar.
Aqui levou o quê? Uns 2 anos também para se recuperar. Então são riscos que a gente tem que ter ciência, tá? Porque são ativos que, por mais que eles possuem essa baixa correlação com outras classes de ativos, são ativos extremamente voláteis, que pode passar talvez 1, 2, 3 anos aí meio que andando de lado, meio machucando o investidor, né? Então aí que entra a importância da convicção na estratégia, né? Uma coisa que eu bato bastante na tecla lá nas minhas redes sociais. A gente precisa confiar na estratégia. A gente precisa entender que toda classe de ativo é cíclica, toda classe de ativo vai passar por um período de baixa e que não adianta a gente querer ficar girando posição para tentar encontrar o melhor momento de cada classe, né? E sim se conformar de que classes de ativos vão passar por esses períodos de baixa, né? Que realmente faz parte, né? O mercado ele é cíclico, e justamente aproveitar esses períodos de baixa, porque normalmente esses períodos de baixa são os melhores períodos para a gente aportar. Só que também são os períodos mais difíceis, onde o nosso emocional começa a brigar com a gente. Eu sempre brinco que o maior inimigo do investidor, né, é ele mesmo, porque ele vai querer se sabotar o tempo inteiro. Então é preciso ter ciência dos riscos, ciência dessa volatilidade, porque por mais que ele seja um ativo que possa fazer sentido quando falamos de construção de portfólios, né, ele é um ativo volátil. Você vai observar ali uma classe, né, um ETF dentro do seu portfólio que pode estar oscilando com uma alta queda, pode ter uma queda muito significativa, pode passar ali 1, 2, 3 anos andando de lado com retornos negativos, isso aí pode acontecer. Então tem que estar ciente desses riscos, tá? Outros dados que eu trouxe aqui com relação à correlação, ó, a estratégia do GBTC11, eu botei aqui até errado, é GBTC11, desde 2011 até 2025, ó, ele teve uma correlação muito baixa com o mercado americano e também uma correlação muito baixa com a renda fixa americana. Então, a gente vê que ele tem, analisando os dados e o comportamento, né, ele pode sim fazer sentido dentro de um portfólio, porque ele tem aí justamente essas características, né, que a gente quer, né, buscar classes de ativos com comportamentos diferentes ao longo do tempo. Quando a gente analisa o retorno através de janelas móveis de 60 meses, 120 meses, ou seja, de 5 e 10 anos, é interessante que a gente consegue observar o quê? A consistência dos retornos. Por isso que eu gosto desses gráficos de janelas móveis. Então, basicamente, se a gente pegar nesse gráfico aqui de janelas de 5 anos, ó, nós temos aqui em 2015, quer dizer que quem investiu lá em 2010, 2011 no Bitcoin teve uma média de retorno de 56% ao ano. Porém, esses retornos aqui ao ano, esse CAGR, ele não se repetiu mais. Tanto que a gente tem aqui, ó, já em quem investiu lá em 2013 a 2018 teve uma média de 30%. Quem investiu lá em 2018 até 2021 também teve uma média de 30%. Quem investiu em 2020 2021 teve uma média de 20% a 25% em dólar, tá? Claro, são ainda grandes retornos, mas aqueles retornos que a gente observou lá no começo da criação do Bitcoin, a gente não observa mais. Então isso é um ponto de atenção, porque às vezes as pessoas criam uma expectativa muito grande com relação ao Bitcoin e a gente observa que ele não está se valorizando na mesma magnitude do que ele se valorizava lá no começo, certo? Quando ele valia centavos, né, digamos assim. E no gráfico de janelas móveis de 10 anos a gente observa a mesma coisa, né? Uma clara perda, digamos, de tendência, uma perda de consistência dos retornos, né? Por mais que eles ainda tenham uma consistência boa na faixa de 20% a 25%, aqueles retornos de 40% a 50% ao ano a gente não observou mais, tá? Com relação principalmente ao Bitcoin, que é o ativo mais volátil aqui dentro dessa estratégia do GBTC11. Por último, eu trago aqui uma simulação colocando 10% da alocação do GBTC11, né, considerando aquela alocação de 80-20 que eu mencionei para vocês, né, junto com o Fundo Global de Ações, para ver se realmente ele traz um impacto positivo ou não. E o resultado ficou bem interessante. Que desde 2011, né, essa estratégia aqui de colocar 10% alocado no GBTC11 melhorou bastante o nosso CAGR. Ele subiu aqui, digamos, comparando, né, com uma simples exposição ao Fundo Global de Ações, ele aumentou aqui de 10,74% ao ano para 12,4%, então melhorou bastante o CAGR, né, quase 2% ao ano, é coisa pra caramba, tá? Reduziu a nossa volatilidade, o Max Drawdown caiu de 34 para 31, reduziu também a volatilidade de 17,3 para 16,11, melhorando o nosso Sharpe e melhorando também o nosso Sortino. Então mostra que uma alocação talvez no GBTC11 ali, uma alocação pequena e controlada dentro de um portfólio, pode fazer bastante sentido desde que as pessoas tenham ciência, tá, dos riscos envolvidos, de que aquela posição pequena ela pode sofrer bastante volatilidade e passar em longos períodos performando de lado ou até mesmo com retornos negativos. Bom, meus amigos, qual que é a conclusão que eu chego com relação ao GBTC11? Como eu expliquei para vocês, o ouro e Bitcoin possuem uma correlação neutra, né, o que acaba sendo muito positivo, tá, para formar um portfólio. Então a atuação deles em conjunto acaba sendo bem interessante.
E o mais legal é que aqui a gente consegue eliminar um risco que é conhecido como risco da análise individual do ativo. Porque quando a gente está analisando, por exemplo, a gente tem tanto o Bitcoin quanto o ouro de forma individual dentro da nossa carteira, a gente passa a observar a performance de dois ativos. Então, se a gente pega um período que o ouro está performando muito mal e o Bitcoin muito bem, a gente tem uma clara tendência de querer se desfazer daquela posição do ouro. Então a gente acaba querendo o quê? Abandonar a estratégia. Quando a gente coloca esses dois ativos dentro de uma única estratégia, a gente passa a observar a performance de um ativo como um todo. Então a gente não observa aquele período que ou o Bitcoin ou o ouro está passando por um período de baixa. A gente passa a analisar a performance de uma única estratégia. Isso facilita e ajuda bastante o investidor a permanecer investido, né? Por isso que é importante a convicção, né? Saber a função específica que essa alocação vai trazer dentro do teu portfólio. Além disso, essa própria estratégia acaba tendo uma correlação negativa e uma baixa correlação com outras classes conhecidas do mercado, né? Seja ações Brasil, seja ações americanas, renda fixa. Então acaba sendo realmente bem interessante essa exposição, tá? Ele traz essa diversificação que a gente espera dentro de um portfólio, e por ter essa baixa correlação, nessa correlação negativa, acaba sendo o quê? Acaba reduzindo a volatilidade do nosso portfólio, diminuindo o tamanho dos drawdowns, né? E ajudando realmente o investidor a permanecer investido. Bom, meus amigos, esse era o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários.